Olá, eu sou Vera Rosa, da Versality Assessoria Empresarial. Nós vamos falar hoje sobre a gestão da entrega e do pós-obra. É um assunto que normalmente a gente deixa para o finalzinho, já na conclusão da construção do empreendimento, e muitas vezes não lembra que a gente entrega a obra todo dia. Nosso objetivo básico vai ser entender essa necessidade da gestão da informação, tá, dos dados da obra, né, o que é que nós vamos precisar entregar junto com o condomínio, junto com as áreas comuns daquela obra, tá, entender de que forma a gente vai gerenciar, tá, essas informações. Entender quem são os processos envolvidos, tá, na entrega da obra. Quais são os processos envolvidos no pós-obra, no período de garantia. Tá? Quais são as responsabilidades? Né? De quem é a responsabilidade de cada etapa da entrega e do pós-obra? Se a gente for analisar em relação às pessoas envolvidas, às partes envolvidas, o incorporador tem um envolvimento direto com a entrega, a construtora, o fornecedor, o projetista, o usuário de modo geral, tá? O síndico, o proprietário, várias são as partes envolvidas nesse processo de gestão, de entregar uma obra, de manter e de passar pelo processo de pós-obra. Falando nesses intervenientes, um ponto é muito importante, que todos entendam. A obra, ela é entregue todos os dias. Todos os dias a gente entrega a nossa obra. Se a gente parar para imaginar que todo dia tem uma atividade que começa e uma atividade que é concluída, tá? E que essa atividade precisa sim ser olhada como um serviço, como um sistema, esse sistema precisa ser entregue. Então, se a gente começar a pensar desde o primeiro dia da obra, desde o dia da viabilidade daquela obra, que ela vai ser entregue, e começar a se organizar no sentido de manter, de reter todas as informações relativas à construção e relativa à manutenção daquele empreendimento, certamente a gente vai ter uma entrega tranquila, a gente vai ter um pós-obra tranquilo. Essa é a ideia. Se a gente pensar no primeiro documento, o documento que hoje eu diria que é o mais importante, e depois com a edição da norma de desempenho, lá em 2013, o manual do proprietário, tá, ele é definido numa norma a 14037. Tá? Esse manual, ele traz, né, todo o encaminhamento da execução da obra, desde o primeiro momento. Tá? Então, a gente precisa começar a guardar informações de definições de termos técnicos, a gente precisa ter o entendimento de cada serviço que é feito, cada produto que é concluído, qual é a garantia desse produto, e vinculado ao fornecedor daquele material, vinculado ao fornecedor daquele componente. Entender de que forma vão ser gerenciadas essas garantias, tá? E como é que se pode perder essa garantia. Isso precisa estar claro no manual do proprietário, precisa estar claro no manual do uso. Tá? Precisa estar bem detalhado como é o processo de assistência técnica. A gente tem uma BITS, a gente tem entrega da obra, a gente entra num processo de garantia, numa fase de garantia, e nessa fase nós temos a assistência técnica do empreendimento. Essa assistência técnica precisa ser bem detalhada no manual, né? Essa assistência técnica, é importante que a gente defina claramente para o proprietário, para quem está comprando aquele empreendimento, para aquele síndico, aquela administradora, como é o contato entre a construtora, como é o contato entre o empreendimento e a construtora, o empreendimento e a assistência técnica do empreendimento. Tá? Nesse manual, é interessante que a gente tenha muito cuidado para assegurar que as declarações das especificações sejam exatamente o que foi construído, o que foi colocado no empreendimento. Né? E aí, de novo, lembrem,
uma obra é entregue a cada dia. Na hora que a gente termina um determinado serviço, já deixa mantida, já deixa retida a informação de qual material foi utilizado, qual o projetista daquele sistema, quais equipamentos que foram instalados, né? Qual foi a tecnologia que foi usada, né? Se tem alguma situação de equipamento instalado, qual é a garantia desse equipamento? Tá? Eu tenho um manual de garantia, eu tenho uma carta de garantia desse equipamento, e aí na hora que a gente vai amarrando as especificações, redigir o manual fica muito mais fácil. Tá? Esse memorial descritivo ele precisa ter coerência com o que foi vendido. Esse manual descritivo tem que ter coerência com o que foi jogado lá anteriormente, lá na frente, na época da venda, ele precisa ser coincidente, né, para não ter nenhum transtorno de, eu recebi uma coisa, né, e na realidade eu comprei outra coisa. Tá? Entender a necessidade do envolvimento dos fornecedores, divulgar os fornecedores, e quando a gente fala divulgar os fornecedores, é divulgar o contato, divulgar a razão social, divulgar para cada um daqueles sistemas quem foi o fornecedor. E quando eu falo fornecedor, eu posso estar falando de fornecedor de material, eu posso estar falando de fornecedor de sistema, eu posso estar falando de fornecedor de serviço ou fornecedor de projeto. Tá? Os projetistas precisam estar citados nesse manual de entrega. Tá? Quando a gente fala em entregar, gerenciar a nossa obra, o primeiro ponto é ter um manual descrito de forma coerente, concisa, precisa. Tá? Então, os projetistas precisam ser indicados nesse manual. Quando a gente fala em projetista, escritório de projeto, o projetista responsável, o projetista que emitiu a RT ou a RRT daquele projeto. Isso precisa estar claro no manual. A gente está falando desse documento que passa a ser estratégico. Quanto mais detalhado o manual, mais tranquila vai ser a entrega, mais tranquila vai ser, tá, a fase de pós-obra, a fase de garantia. Entender a necessidade de colocar os manuais, tá, das operações dos equipamentos que são instalados. E aí vem, se a gente pega a norma 14037, a gente vai ver que tem isso detalhadamente, item a item, como deve ser elaborado, como deve ser definido esse manual, né? Que cuidados nós temos que ter. Nós temos que mostrar ali definido como é feita a limpeza de cada um dos sistemas construídos, os cuidados que nós temos que ter com a manutenção. O cuidado que nós temos que ter no uso de cada equipamento instalado, de cada serviço feito, de cada sistema construído. Nesse manual, é importante que a gente coloque, inclusive, utilidades públicas. Né? Quais são os serviços de utilidade pública que tem no entorno daquele empreendimento, para facilitar a vida, né, daquele usuário que pode precisar, tá, enfim, de uma polícia, de um hospital, de um corpo de bombeiros, ou até de uma escola. Quais são os serviços públicos que nós temos em torno desse empreendimento? Isso precisa estar claro no manual. E aí, nesse manual, e aí nessa norma que eu comentei com vocês, a 14037, está definido, tá, que nós precisamos fazer inspeções. Nós precisamos fazer inspeções do que nós estamos entregando. Tá? Normalmente, durante a entrega, o síndico e o proprietário faz uma inspeção. Ele pode levar junto com ele, tá? Isso está definido até na lei, tá, de uso. A gente pode estar levando um profissional, tá, para verificar a conformidade daquele empreendimento. Da mesma forma, a construtora deve fazer uma inspeção final daquele seu serviço para entender como ele está sendo entregue naquele momento. Tá? Essas inspeções, elas são registradas e normalmente são traduzidas através de laudos. Os dois grandes laudos que são desenvolvidos durante o processo de entrega é o laudo de entrega, né, de conformidade de entrega, de constatação,
tá? E o laudo de procedência. O laudo de procedência é um laudo que verifica se todas as manutenções previstas para aquele empreendimento estão realmente sendo realizadas, tá? Então, à medida que a gente vai fazendo a obra, a gente vai tomando informações sobre todos os serviços e a gente vai retendo essas informações para concluir na entrega da obra com uma grande inspeção, verificando serviço por serviço, especificação por especificação, equipamento por equipamento. Tá? Esses registros, eles compõem o que o manual, o que a norma 14037 chama de documentação legal, documentação técnica e legal. Se vocês olharem na norma 14037, vocês vão ter um anexo A, que define com clareza a responsabilidade da construtora, né, em elaborar essa documentação e entregar para o cliente, e também a responsabilidade do síndico e do usuário em manter e desenvolver também evidências que vão estar mostrando, evidenciando a manutenção daquele empreendimento que foi entregue. Então, primeiro ponto, né, primeira condicionante que eu diria para vocês para entregar a obra é entregar a obra todo dia. Começar a fazer o manual de uso e operação e manutenção no início da obra. À medida que os serviços, que os sistemas, que as etapas forem concluídas, nós vamos também preparar a documentação de entrega daquela etapa. Olhando claramente essa situação da necessidade da entrega do manual, algumas construtoras, né, alguns profissionais ainda têm dúvida. Eu preciso mesmo entregar esse manual? Eu preciso mesmo reter essas informações? Tá? Essa condicionante está definida na norma 14037, tá, que eu já mencionei para vocês. Essa norma cita uma outra norma tão igual, tão importante quanto, que é a norma 5674. A norma 5674 define diretrizes para manutenção de empreendimentos. Define como devem ser feitos, né, os planos de manutenções dos diversos sistemas que nós entregamos. Tá? Essa norma precisa ser visitada, essa norma precisa ser entendida, tá, a cada sistema construído. De que forma ele vai ser mantido e quais as informações eu tenho que estar repassando, tá, para a empresa que faz a manutenção e vai fazer a gestão do empreendimento. Isso tudo está vinculado à lei do consumidor. Tá? Se vocês olharem lá no artigo 50, tá? Tem um parágrafo único que diz exatamente, né, que as empresas construtoras devem redigir e entregar o manual de uso, manutenção, operação das edificações. Tá? Daí, mantendo-se as informações necessárias ao longo da execução, ao final da obra, a gente já vai ter um documento de referência e esse documento vai ser formatado e facilmente finalizado e entregue durante o processo de entrega do condomínio ao síndico e aos proprietários. Normalmente, tá, vocês vão ver ali na 14037 que está definido 12 manuais. Um manual do proprietário, que é entregue ao dono da unidade autônoma, ao dono ou usuário da unidade autônoma, representante do proprietário, e um outro manual que é específico para as áreas comuns. Esse manual das áreas comuns é entregue normalmente à empresa que vai fazer a gestão do condomínio junto com o síndico. Tá? Então, manual do proprietário. Quando a gente fala manual do proprietário, fica sempre atento. Eu tenho 2 manuais. O do proprietário da unidade autônoma e também do síndico referente às áreas comuns. E aí eu falei com vocês das inspeções. Esse ponto é um ponto que eu queria estar reforçando, salientando para vocês, em função da importância, em função da segurança que essas inspeções, tá, do registro dessas inspeções traz para a empresa construtora e também para o usuário e também para o proprietário. Tá? Como eu falei, o primeiro laudo, a primeira inspeção que é feita, tá, que está prevista ali na norma 14037, é a inspeção de constatação de entrega. Essa inspeção ela é feita em etapas. Né? Como é que é feita essa inspeção e de que forma é gerado o laudo? Esse laudo ele é feito em momentos de conclusão, de grandes conclusões de etapas,
tá? Gerado um relatório fotográfico e aí gera-se um documento técnico, né, que vai ser registrado em cartório, enfim, a gente vai entender, né, o passo a passo da execução, da elaboração desse laudo. E o outro laudo é o laudo que é chamado laudo de procedência de manutenção. É importante a gente entender que esses dois laudos, eles são citados no manual do proprietário, eles são citados no manual do síndico, ali aparece uma citação que tanto o síndico quanto o proprietário precisa permitir, tá, que a construtora faça essa verificação, que a construtora permita que um técnico, tá, entre no seu apartamento, entre na sua unidade, entre no seu condomínio para fazer essa inspeção, tá, durante o período de garantia. Vamos ver como é que funciona cada um desses laudos. O primeiro laudo que eu comentei com vocês é o laudo de inspeção de constatação de entrega. Tá? Esse laudo, normalmente, ele verifica a conformidade dos sistemas. Tá? O sistema de vedação, o sistema de estrutura, o sistema de instalações elétricas, o sistema de instalações hidráulicas, enfim, os sistemas construídos. Como que funciona esse laudo? Tá? Lá na Versalis, nós na Versalis fazemos bastante laudos de verificação, tá? De constatação de entrega. No primeiro momento, né, a obra vai solicitar o habite-se, né, vai requerer o habite-se, vai receber a carta do habite-se, então, ok, o empreendimento está pronto para ser entregue. Tá? A gente vai entrar para fazer essa inspeção na norma e na lei está ali definido que precisa ser feito por um profissional qualificado, um profissional que tenha registro no conselho. No nosso caso, vai ser ou um arquiteto ou um engenheiro, um profissional que tenha qualificação para verificar a conformidade de uma obra. Tá? Então, no primeiro momento, a equipe técnica da Versalis vai à obra e verifica todo o empreendimento. Quando eu digo verifica todo o empreendimento, a gente vai fazer um trabalho de verificação desde o último nível, tá? Cobertura do reservatório no último nível, no nível mais elevado da edificação, tá? Passando por todos os andares, todas as circulações, entrando nos apartamentos tipo, tá? Verificando se realmente aquela construção está ok. E quando eu digo está ok, está conforme projeto? Está conforme especificação? Está conforme ao que foi vendido, ao memorial descritivo que foi vendido? Está conforme normas técnicas? Está conforme recomendações do fabricante? Tá? Se verifica cada um desses aspectos, tá? Desde do último nível até, eu sempre brinco, até a saída de todas as instalações, tá? Ou entrada de todas as instalações na obra. Tá? Nesse momento é verificado todos os equipamentos, o funcionamento de todos os equipamentos, cada um equipamento instalado é verificado. É verificado toda a rede hidrossanitária, é verificado toda a estrutura de energia elétrica, de instalação de telefone, de interfone. Tá? Esse primeiro relatório é um relatório que a gente vai verificar se a obra está pronta realmente para ser inspecionada. Normalmente, essa visita gera um grande relatório de pendências, tá? De pequenos detalhes que a gente verifica, uma falhazinha que precisa ser consertada na pintura, tá? Um rejunte no rodapé que ficou faltando, né? Uma peça que eventualmente de cerâmica que quebrou, né? Algum serviço que não está totalmente concluído, algum acabamento que não está conforme projeto. A gente vai identificando esses pontos, passado esse relatório fotográfico para a empresa construtora, tá? E é dado um prazo, é combinado, é alinhado um prazo, tá? Para verificação daqueles serviços. Uma vez aqueles serviços ok, confirmado, a obra está pronta, tá? Nós voltamos à obra, tá? E fazemos o que a gente chama de laudo de constatação de entrega. Normalmente esse laudo ele é elaborado dias antes, tá, da entrega ao condomínio, da entrega formal, tá, do empreendimento à empresa e ao síndico que vai estar gerenciando aquele empreendimento. É feito um relatório fotográfico,
também de todas as partes que foram verificadas, tá? Desde a cobertura até o último ponto de saída de rede de esgoto da obra, tá? É feito um relatório, né, comprovando, constatando que a obra está ok, está entregue, está pronta, tá? Esse relatório, ele é emitido e ele vai ser registrado em cartório. Tá? É um documento legal, é um documento que vai ser usado durante todo o período de garantia, né, como evidência, como constatação da conformidade daquele empreendimento. Normalmente esse documento é feito em duas vias, uma entregue ao cliente, tá? Outra entregue ao síndico, tá? E outra entregue à construtora. Tá? E esse documento vai acompanhar, tá, o empreendimento até o último dia de garantia. Tá? É importante a gente entender a importância, né, desses profissionais que vão estar fazendo esse laudo. Né? Eles precisam ter acesso a toda a documentação. E aí, de novo, aquela recomendação. Tá? Nós precisamos ter os dados, nós precisamos ter os documentos, nós precisamos ter os manuais para a gente conseguir verificar se a obra realmente foi construída conforme, tá, as especificações de projeto, as normas técnicas. Tá? Entregue esse laudo, a gente vai estar acompanhando, né, a obra, o empreendimento nos próximos 5 anos. Tá? Quando a gente pega o manual do proprietário, vocês vão ver que no final do manual, tá, isso está na norma definido, a gente tem um plano de manutenção que é sugestão. Ali está definido quais os tipos de manutenção que devem ser feitas em cada um dos serviços. Tá? E tem também a periodicidade. Né? De quanto em quanto tempo eu tenho que fazer uma limpeza na rede, de quanto em quanto tempo eu tenho que fazer uma revisão nas torneiras, de quanto em quanto tempo eu tenho que fazer uma verificação nos rejuntes. Tá? Ali também está definido qual é a mão de obra, tá, que deve estar fazendo, qual é o profissional que deve estar fazendo, que tipo de empresa vai fazer uma manutenção no elevador, que tipo de empresa vai fazer uma manutenção no SPDA, no Sistema, tá, de Proteção contra as Descargas Atmosféricas. Tá? Então, a gente precisa estar atento para que o condomínio realmente realize as manutenções que estão previstas naquele plano de manutenção que está estabelecido no manual do proprietário. Construtores, fiquem atentos. Quanto mais adequado for esse plano de manutenção sugerido, menos problemas nós vamos ter durante o período de garantia. Tá? A gente nota que muitas vezes essas empresas que fazem administração de condomínio, tá, já possuem um plano de manutenção. É importante que na época da entrega do empreendimento a gente faça uma comparação entre o que está previsto no plano de manutenção da administradora versus o que está previsto no plano de manutenção do manual do proprietário. Tá? Se alguma coisa divergir, é importante que a gente alinhe, é importante que a gente ajuste, né? Porque o manual cita condicionantes técnicos, cita condicionantes que levaram em consideração as recomendações do fabricante, as recomendações da norma técnica relacionada àquele serviço, àquele sistema. Tá? Fechado o plano de manutenção, a gente vai ficar ainda observando se aquelas manutenções previstas estão sendo realizadas. Então, a gente entra na fase de assistência técnica, a gente vai estar mantendo esse contato direto, né, com a administradora do condomínio, com os proprietários que receberam as suas unidades autônomas, a gente vai ter contato com o síndico e acompanhando, né, se aquelas manutenções previstas, tanto corretivas quanto preventivas, estão sendo realizadas. Então, esse laudo é o laudo que mostra como o empreendimento foi entregue. Caso tenha alguma solicitação, uma demanda de solicitação de assistência técnica em função de uma patologia, é muito importante que a área de assistência técnica, a responsável pela assistência técnica, verifique de que forma aquele serviço foi entregue. Por isso, da importância de um laudo muito bem detalhado.
Como eu entreguei esse serviço? Em que condições eu entreguei essa etapa da obra, esse acabamento? Eu vou verificar primeiro, antes de concluir, se aquele chamado, se aquela solicitação de assistência técnica é realmente pertinente ou se trata-se ali de um caso de mau uso. Tá? A gente sabe que durante o período de mudanças, existem algumas situações que as pessoas estragam algum ponto de pintura, alguma cerâmica, enfim. Vamos ficar atento. Quanto mais detalhe tiver no laudo, melhor vai ser essa relação entre assistência técnica, proprietário, assistência técnica e condomínio. Então, esse laudo é chamado laudo de inspeção, de constatação, de entrega. O outro laudo que eu comentei com vocês é o que a gente chama de laudo de inspeção de procedência e de manutenção. Esse é feito durante a etapa de garantia. A gente sabe que as garantias, elas variam, né, entre 1 ano até 5 anos, né, a garantia legal. Tá? Esse laudo é feito normalmente para verificar ano a ano se aquelas manutenções, né, que foram previstas no manual, tá? No manual do proprietário, se realmente elas estão sendo feitas. É isso que a gente vai olhar. Como é que funciona, gente? A gente marca a cada ano. Entreguei a obra hoje e a gente já marca, tá, com o síndico e avisa para ele daqui a aproximadamente 1 ano, tá, uma equipe técnica, uma empresa técnica vai verificar as manutenções realizadas naquele período. Tá? É marcado uma visita ao condomínio, normalmente com a administradora, e profissionais, normalmente engenheiros ou arquitetos, tá? Vão até o condomínio e fazem uma inspeção. O que é que eles vão verificar? Eles vão verificar as condições do empreendimento. Se apareceu alguma patologia, se apareceu alguma situação de mau uso, se apareceu alguma situação de algum ponto realmente danificado. Tá? Essa inspeção também é transformada em um relatório, em um laudo, e paralelamente nós vamos verificar junto à administradora do condomínio de que forma ela evidencia, de que forma ela está gerenciando esse período de pós-obra. Tá? O ideal é que a gente pegue nosso plano de manutenção no laudo de 1 ano. A gente marque todas as manutenções que deverão ser feitas naquele período de 1 ano e a gente verifique junto à administradora do condomínio, tá, de que forma foi feita essas manutenções, quais as evidências que foram feitas, que eles mantêm, quais os profissionais que foram contratados. Tá? Se lá no meu plano de manutenção estiver definido que um determinado serviço pode ser feito pela equipe de manutenção interna do condomínio, nós vamos verificar como está esse plano, como está organizado esse plano de manutenção para a equipe interna do condomínio. Se uma determinada manutenção está ali definido que precisa ser com a empresa que seja capacitada, que seja qualificada, ou a empresa que emita RT daqueles serviços, a gente vai verificar o contrato com aquela empresa, a gente vai verificar as condicionantes daquela empresa. Tá? Então, nesse momento, a gente se torna a construtora, né, contrata esse laudo para se tornar mais parceiro ainda. Se a administradora precisa de apoio na condução da realização do plano, tá, ela vai estar ali contribuindo, demonstrando. Se a gente percebe alguma falha, alguma patologia, algum ponto de mau uso, esse laudo vai indicar de que forma vai ser tratado aquele ponto, de que forma vai ser tratada aquela patologia e vai indicando para o condomínio como ela vai solucionando cada um daqueles itens de forma técnica, conduzindo tecnicamente aquela atividade. Esse relatório, ele é emitido, é entregue à construtora, a Versality faz bastante também, é
entregue uma cópia à construtora, uma cópia à administradora, né? E a gente vai cuidando, né, a execução dessa manutenção, a execução desses reparos, a execução dessas atividades de manutenção. Tá? Esse laudo, se vocês olharem, ali na norma 14037, ele está mencionado 6.3.2, tá? Ali está escrito, tá, que deve ser feitas inspeções periódicas para verificar, tá, a conformidade e as manutenções realizadas naquele período, tá? E ali está também definido a necessidade de ser feito por profissionais habilitados, registrados em conselhos. A gente vai estar emitindo a RT ou RRT dessa documentação. Tá? Esse laudo é feito normalmente no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, consecutivamente até o quinto ano. Tá? No quinto ano é o ano que é caracterizado pelo final de período de garantia legal. Tá? A gente faz o relatório olhando todos os pontos e fechando o prazo de garantia. Algumas construtoras, né, até porque a gente sempre brinca, né, quando uma determinada construtora solicita um laudo da Versality, eu normalmente brinco assim, o pessoal não está botando isso no orçamento, o pessoal não está entendendo a importância de ter um laudo de inspeção para assegurar a assistência técnica tranquila, para verificar o que realmente está na garantia, o que realmente é mau uso ou o que realmente é sim uma situação de assistência técnica sob responsabilidade da construtora. Tá? Então, na hora que a gente tem esse relatório, a gente vai se alinhando ao condomínio, se alinhando à empresa administradora e vai conduzindo de forma mais adequada nessa relação entre síndico, proprietário e construtora. Tá? Então, esses laudos, algumas vezes, as construtoras fazem a cada 2 anos, no primeiro ano, no terceiro ano e no quinto ano, e outras, sim, entendem a importância de fazer essa verificação a cada ano, né? E a cada ano a gente vai aprendendo. Todos esses pontos citados, tá, nos laudos de procedência, tá, de manutenção, esses laudos eles vão ser retroalimentados, esses dados vão servir como retroalimentação para a construtora, para os projetistas, para quem está definindo, tá, as especificações daquele empreendimento. Se um determinado ponto a gente verifica, né, que tem um desgaste maior do que estava previsto, a gente verifica que aquele determinado acabamento realmente não está cumprindo, né, a vida útil que foi estabelecida, a gente vai estar indicando nesse relatório e isso vai retroalimentar o projeto, isso vai retroalimentar o desenvolvimento de um novo empreendimento. Então, esse laudo, como eu falei com vocês, primeiro ano, consecutivamente a cada ano, até o último ano de garantia. Tem um ponto, gente, que eu falei no início e que eu acho muito importante, que é o ponto da gente lembrar. Começou a obra, a cada dia nós estamos entregando uma obra. A cada dia, a gente precisa fazer com que os envolvidos entendam, tá, que essa obra está sendo feita, está sendo entregue. Tá? Se a gente já prepara a nossa equipe, se a gente já prepara, tá, os nossos profissionais, os nossos mestres, os nossos almoxarifes, os nossos compradores, enfim, a equipe da obra, para já estar entendendo que cada dia eu entrego, a cada compra eu vou verificar a documentação relativa àquele material. Eu vou verificar a conformidade técnica daquele material, vou guardar evidência. Se for um equipamento, eu vou verificar o prazo de garantia daquele equipamento, vou guardar a informação. Eu vou verificar se aquele equipamento tem um manual de manutenções, eu vou guardar aquela informação. A cada serviço, a cada entrega, a cada conclusão de etapa, juntem todas as informações, né? Isso vai ser de grande valia no período de pós-obra, tá? Isso vai ser de grande valia para a elaboração do manual do proprietário.
quanto mais detalhado, quanto mais informações conter o manual do proprietário, mais tranquila vai ser a gestão da entrega e do pós-obra. Tá? Entender que todos aqueles intervenientes, que todas aquelas partes envolvidas precisam ter consciência. Quando a gente faz contato com o fornecedor, a gente já precisa avisar: fornecedor, manda, tá, o seu produto junto com a garantia dele, junto com o manual de uso operação. Tá? Para não chegar na hora de entregar a obra, a gente ir buscar um fornecedor que muitas vezes pode até já não existir mais, né? A depender da situação, do tamanho da obra, do ciclo de construção da obra, a gente pede contato com o fornecedor. Projetista, me passa, por favor, todos os dados que precisam ser colocados no manual do proprietário. Isso precisa estar nos memoriais descritivos. Então, na hora que a gente recebe o memorial descritivo, a gente já tem que ter um olhar para a entrega da obra. Este memorial traz todos os dados que precisam ser colocados no manual. Tá? Os projetistas estão colocando nos seus projetos todos os dados que são exigidos, tá? Como dados que precisam ir para o manual do proprietário, que estão lá definidos na norma de desempenho, por exemplo. Os proprietários precisam verificar, né, se aquelas premissas de projeto, os construtores precisam verificar se aquelas premissas de projetos definidas na norma de desempenho, a 15.575, estão referenciados nos memoriais, nas memórias de cálculo, tá? Dia a dia. Então, não tirem de mente. É muito importante que todos os envolvidos entendam que uma obra é entregue a cada dia. Senhores, esse assunto é um assunto que nós falaríamos, né, por horas e horas. Né? Essas pequenas entradas que eu estou passando para vocês é exatamente para a gente começar, né, a ter essa consciência. No primeiro dia de obra, eu começo a preparar a documentação. No primeiro dia de obra, eu começo a reter as informações. E aí a gente vai ter uma gestão de entrega e uma gestão do pós-obra tranquila, suave, sem grandes problemas. Queria convidar vocês, né, para nos seguir a Versality nas redes sociais, tá? A gente tem colocado bastante dados ali no YouTube, no Facebook, no nosso Instagram, né? Vão acompanhando os nossos passo a passo. Segunda-feira a gente vai estar postando, a gente vai estar fazendo um laudo de procedência, eu vou estar passando para vocês dados, vou estar passando para vocês de que forma ele está sendo realizado. A ideia é a gente trocar, né, esses dados, essas informações, para realmente a gente conseguir levantar a régua, tá? E conseguir ter uma gestão de entrega e pós-entrega tranquila, suave, até o último dia da garantia. Muito obrigada!